Muita gente comemorando o resultado do Oscar de ontem, né? O Parasita ganhando com o melhor filme sul-coreano, espetacular. Parasita chamou a atenção, todo mundo que assistiu, porque você vai, se você não leu nenhuma sinopse, né, não esperando muito o que vai acontecer, você toma um tapaço na cara, você algumas horas dá risada, outras horas você fica ali incomodado com o que acontece naquela casa e tudo mais. Então ontem o Parasita ganhou, quantas estatuetas? Foram 4 no total, né? 4 no total, inclusive o de melhor diretor, melhor filme, foi um espetáculo. E na hora do discurso, né, o diretor, Bong Joon-ho, falou em sul-coreano. Como é que é o nome dele? Bong Joon-ho. Aprendi durante a madrugada aí. Parabéns pro Parasita, né? Sensacional, um filme maravilhoso. Se você não assistiu, assista. Na disputa ali de melhor documentário, ganhou também o que já se imaginava, né? O filme brasileiro não conseguiu levar. Quem levou foi aquele filme que eu falei semana passada, né? O Indústria Americana, que realmente é muito bom. Muito bom. O filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, o documentário, acabou não levando e a indústria americana levou um filme, inclusive, que teve o Obama ali produzindo. É espetacular. Se não assistiu, também assista, que conta um pouco da situação do momento da indústria mundial, não só nos Estados Unidos. É uma aula aquele filme. É uma aula aquele filme. E numa comparação aí, digamos, com Democracia em Vertigem, o Indústria Americana não tem lado, né? Democracia em Vertigem tem a Petra contando a história dela, como ela viu a história recente do Brasil, e aí é bem controverso mesmo. Já a Indústria Americana não tem lado, ele coloca ali a situação do mundo, né, que a gente está vivendo hoje, da falta de emprego, dificuldade para arrumar trabalho, tecnologia e diferenças de mundo mesmo, da China com os Estados Unidos. Então essa foi mais ou menos a cerimônia do Oscar. Ao longo da programação a gente vai voltar a falar mais sobre a cerimônia de ontem em Hollywood. Aqui no Brasil, de volta às nossas mazelas, nossas realidades, nossas dificuldades. E nossa cinema nacional é um negócio diferente, né? Mas esse cotidiano nosso, né, que muitas vezes acaba colocando imagens, cenas, você fala, não é possível que isso aconteça. Muito bem. Deve ser liberado hoje para a família o corpo de um dos maiores bandidos da atualidade no Rio de Janeiro, Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano. Era um miliciano que chefiava o escritório do crime em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, um grupo de matadores de aluguel com aquela capivara inacreditável, né? O currículo, incontáveis assassinatos, inclusive envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes, essa é a suspeita. Já havia sido expedido um mandado de prisão pela polícia do Rio de Janeiro, inclusive com alerta vermelho da Interpol, caso o tal Adriano fosse encontrado em algum aeroporto aqui do país e fora dele. A operação que resultou na morte do capitão Adriano foi realizada na Bahia, depois de ter sido encontrado primeiro uma identidade falsa na costa do Sauípe. Aí a polícia baiana disse que seguiu a pista até que acabou matando numa casa na área rural de Esplanada. Segundo a polícia baiana, houve intensa troca de tiros. O ex-militar chegou a ser socorrido, mas depois morreu. Desde janeiro do ano passado, os procuradores do Rio de Janeiro tentavam localizar o ex-capitão da PM que comandava esse esquema em Rio das Pedras. Tinha de tudo nesse esquema: agiotagem, grilagem de terra, construção ilegal como aquela da Muzema, né, que depois acabou desmoronando. E aí vai, gatonete, cartel de gás, de cozinha, enfim, todo tipo de crime, descaminho que é comum, infelizmente, em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Eu sei que não existe bandido melhor ou bandido pior. Bandido é bandido, né? Mas um agente público, no caso um capitão da PM, que usa da proteção da farda, do conhecimento, de informação privilegiada para achacar, para agredir, para matar pessoas que moram em comunidades carentes do Rio de Janeiro, revela uma das faces mais cruéis, mais terríveis do Estado brasileiro, que fechou os olhos durante muito tempo para esse crescimento da milícia, que hoje é uma praga não só no Rio, como em outras partes do país. Nesse caso específico, alguns detalhes chamam a atenção. O primeiro é que esse miliciano, Adriano da Nóbrega, estava escondido num sítio de um vereador na cidade de Esplanada, na Bahia, filiado ao PSL, partido que até outro dia era o mesmo do presidente da República, Jair Bolsonaro. A casa onde estava esse vagabundo é de Gilson Batista Lima Neto, conhecido como Gilcinho da Dedé. Ele disse que a propriedade estava vazia, que não tinha qualquer relação com o ex-policial militar e que só soube da operação porque um vizinho lhe telefonou para avisar da movimentação. Mas convenhamos, você não vai entrar numa casa
de uma pessoa do nada e por uma coincidência desse mundo é bem a casa de um vereador do PSL, né? Estranho. E a outra ligação, convenhamos, muito estranha, que talvez agora fique sem resposta, é a ligação envolvendo o capitão Nóbrega e o clã Bolsonaro. Primeiro, o senador Flávio Bolsonaro empregou no gabinete dele, no Rio de Janeiro, quando era deputado na Assembleia do Rio de Janeiro, até novembro de 2018, ou seja, não é tão distante assim, a mãe e a mulher desse miliciano. A Raimunda, que é a mãe do Nóbrega, repassava o dinheiro para o Fabrício Queiroz. Aliás, o Fabrício Queiroz é ex-colega de trabalho desse miliciano. É um negócio assim que tudo está meio engendrado, sabe? Naquela rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou seja, tem uma ligação que não é uma ligação distante, é uma ligação direta entre esse vagabundo que comandava a comunidade em Rio das Pedras e a rachadinha do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. A mãe dele, a mulher dele trabalhavam, ou pelo menos estavam ali recebendo salário no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Só que não é só isso. Em 2005, o então deputado federal Jair Bolsonaro subiu à tribuna na Câmara, em Brasília, para elogiar o trabalho do Adriano da Nóbrega, desse miliciano, dizendo que se tratava de um brilhante oficial que estava sendo injustiçado numa investigação que apurava um homicídio de um guardador de carro. Bolsonaro parou tudo que estava fazendo à época, subiu na tribuna da Câmara para fazer essa defesa do tal Adriano da Nóbrega. E mais, o Flávio Bolsonaro, quando deputado, fez 2 homenagens ao ex-PM, ressaltando a dedicação, o brilhantismo no cumprimento da sua função pública. Chegou a conceder a medalha Tiradentes ao sujeito. Para quem não sabe, a medalha Tiradentes é a mais alta honraria do estado do Rio de Janeiro. Vai lá e colocou no peito desse vagabundo a medalha Tiradentes. A gente sabe que na vida, todo mundo já deve ter cometido alguns erros, né? A gente pode achar, por exemplo, que tem lá uma pessoa próxima, com uma boa índole, um bom coração. E aí lá na frente, sabe como é que é? As coisas mudam e você se engana. Podemos pensar, por exemplo, que um ex-policial militar, um ex-capitão da PM do Rio de Janeiro, como no caso do Adriano da Nóbrega, era uma pessoa bacana, gente fina, tinha mãe ali, mulher, competentes, trabalhavam, afinal de contas, num gabinete na Assembleia do Rio de Janeiro. Pagos com dinheiro público. Pagos com dinheiro público. Mas aí, sabe assim, começa a investigação. Identifica que, aparentemente, ele não é tão bacana assim. É um matador profissional. Tem ajuda ali de um bando de milicianos, comanda uma região inteira no Rio de Janeiro, em Rio das Pedras. E aí, mesmo com todo esse histórico, continua mantendo uma relação de parceria, pelo menos até o final de 2018. Uma relação a ponto do deputado Bolsonaro ter usado o precioso tempo dele de parlamentar para subir no sacrossanto púlpito do plenário da Câmara em Brasília, exaltar os serviços prestados por Adriano da Nóbrega. Mas digamos assim, que tanto Jair quanto Flávio tenham sido ludibriados por esse bandidão, né? E apesar do sujeito ser um dos principais milicianos do Rio de Janeiro, tinha ali um bom papo, fazia o churrasco, gente fina, estava sempre ali com a gente. Mas por que a mãe desse miliciano dava o salário dela pro Fabrício Queiroz? Né? Digamos que seja assim, putz, caíram no conto do miliciano. Então por que essa senhora pegava o salário dela todo mês e dava pro Fabrício Queiroz? Qual era o objetivo disso? Enfim, tem muita coisa na ficha desse sujeito para defender essa relação com o clã Bolsonaro, para encontrar justificativas para essa ligação que estão no ar. Eu não vou ser leviano aqui, como disse o advogado do morto, afinal de contas não tem elementos para isso, né, em dizer que a morte do capitão Nóbrega foi queima de arquivo, mas que várias respostas podem nunca mais ser dadas na sua morte, né, principalmente sobre essa estranha, e põe estranha nisso, ligação com o clã Bolsonaro, isso vai ficar difícil de ser esclarecido. Então a investigação agora cabe à polícia da Bahia e o desenrolar dessa história à polícia do Rio de Janeiro. Para finalizar, eu quero lamentar profundamente a forma desumana, covarde, execrável com que a atual diretoria do Flamengo lidou com a tentativa de alguns familiares que queriam prestar aos seus parentes mortos uma homenagem no incêndio completou um ano no sábado no Ninho do Urubu.
No sábado, alguns parentes e amigos do Christian Ismério, do Jorge Eduardo, 2 das 10 vítimas que morreram naquela tragédia, tiveram entrada barrada no centro de treinamento do Flamengo. Não carregavam arma, não tinha ali pedra, nada. Estavam com velas nas mãos para prestar uma homenagem um ano depois do incêndio e simplesmente não puderam entrar. O presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, deu uma declaração para o youtuber Paparazzo Rubro-Negro. Disse que tinha um problema com o horário do treino, que podia atrapalhar os jogadores. Disse que a confusão se deu porque uma tia apareceu sem avisar, que um dos advogados dos familiares quis se aproveitar da situação. Enfim, contou toda essa história. Depois disse que não estava no Ninho do Urubu, estava numa missa com a diretoria do Flamengo, cercado de segurança, enfim. Agora eu pergunto, qual é o problema de deixar familiares entrarem no Ninho do Urubu e fazerem ali uma última lembrança um ano depois da tragédia? Qual mal eles iam fazer para os jogadores? Aliás, o Diego, meio-campo do Flamengo, foi lá, abraçou as famílias. Né? Então, qual é o problema nisso? Vão multar o Diego agora? Vão multar o Diego, né? Atrapalharam de alguma forma o treino. Quem está preocupado com a diretoria, né? É a diretoria que se escondeu ali numa igreja. Não avisou os familiares, vamos fazer uma missa na igreja tal hora. Nada. Ficaram escondidos lá, cercados de segurança. Aparentemente nenhum familiar foi convidado. É curioso como a diretoria do Flamengo exigiu das famílias uma rigidez no cumprimento de um horário na entrada do clube, dizendo, você precisa entrar até tal hora. Como se fosse pecado mortal chegar mais cedo ou chegar sem avisar. Um negócio maluco. Simplesmente os caras queriam entrar para fazer ali uma lembrança, uma cerimônia, nada. É curioso como foi exigido esse surpreendente rigor na etiqueta dos familiares. Tem que entrar até tal hora, senão não entra mais. Como se esse rigor todo da diretoria do Flamengo também fosse usual, poderia ter sido usado na tragédia que resultou nas 10 vítimas. O presidente do Flamengo, desde o começo, vem dizendo que está prestando assessoria total às famílias. Coloca a culpa nos advogados, os parentes das vítimas, por não terem fechado um acordo financeiro até agora. Das 10 famílias de jogadores mortos, apenas 3 fecharam o acordo. As discussões prosseguem por aí. Só que nesse caso do último sábado, não tem dúvida nenhuma que foi uma demonstração de descaso, a ponto das torcidas organizadas do Flamengo organizarem agora uma manifestação para hoje para reclamar de como foram tratadas as famílias do Christian Ismério e do Jorge Eduardo. E para ser sincero, a nação rubro-negra, que não tem nada a ver com essa loucura que aconteceu no Flamengo, demorou para a sensacional torcida do Flamengo, que tanto comemorou e comemorou muito no ano passado, exigir providências reais para esse crime que houve no Ninho do Urubu e continua sendo perpetuado pela indiferença, pela covardia, pela falta de respostas da diretoria do Flamengo. Enquanto isso, a lentíssima justiça do nosso país segue se definir um desfecho para esse crime que completou um ano. E vamos em frente.